O eco do metal retorcido. Um lamento que se estende por segundos que parecem séculos. Um corpo, já desfigurado pela dor, é girado lentamente, cada articulação protestando com estalos nauseantes. A pele, esticada sobre ossos que se deslocam, rasga-se em filetes escarlates. Os gritos, inicialmente agudos e desesperados, transformam-se em grunhidos roucos, a garganta seca pela agonia. O cheiro de sangue fresco, misturado ao suor rançoso e ao medo, paira no ar pesado da sala. O que torna este sofrimento, tão meticulosamente infligido, uma ferramenta tão persistente através de tantas eras da civilização humana? Imagine um mundo onde a terra é dura e a vida efêmera. As semanas começam com o sol tímido que mal afugenta o frio da noite e terminam com a esperança de um prato de ensopado ralo, talvez com um pedaço de carne se a sorte sorrir. O camponês acorda antes do amanhecer, a espinha curvada pelo trabalho incessante no campo, sob o olhar indiferente de um senhor feudal que detém o direito sobre sua terra, seu suor e, muitas vezes, sua vida. A fé é o único consolo, um véu que cobre a brutalidade do cotidiano, um caminho para o paraíso que promete alívio das misérias terrenas. Os demônios espreitam nas sombras, nas florestas densas e nos corações corrompidos, e as bruxas, com seus saberes proibidos, são a personificação do mal que pode desgraçar uma colheita ou trazer uma doença para a aldeia. O poder não reside na lei escrita, mas na força bruta e na tradição ancestral, onde a palavra de um nobre ou de um clérigo é lei inquestionável. Os invernos trazem fome e medo, as pragas ceifam vidas sem distinção, e a guerra é uma constante incômoda, onde jovens rapazes são enviados para lutar por disputas de terras ou honra, com pouco mais que uma lança e uma oração. Esta é a paisagem fértil, onde a necessidade de controle e a justificação da crueldade encontraram um terreno propício para florescer. É dentro deste labirinto de fé, medo e poder que a roda da tortura, em suas diversas formas, se estabeleceu como um instrumento de persuasão e punição sem igual. Não era meramente um aparelho de infligir dor física. Era um espetáculo, um teatro macabro, onde a verdade era extraída à força e a ordem social era reforçada pela demonstração pública do sofrimento. Os registros dos tribunais da Inquisição, por exemplo, detalham com uma frieza perturbadora o uso das trapado, onde os braços da vítima eram amarrados atrás das costas e o corpo era erguido por um sistema de polias, desarticulando ombros e causando uma dor insuportável, muitas vezes seguida de quedas violentas para intensificar o suplício. Em documentos mais antigos, encontramos menções a instrumentos como o potro, que esticava o corpo até o limite da resistência, e a roda de Santa Catarina, onde os acusados de crimes graves, como heresia ou traição, eram desmembrados metodicamente enquanto ainda conscientes. Um cronista do século XIV, que preferiu permanecer anônimo, descreveu o uso da roda em praça pública em Paris, relatando como os ossos estalavam como galhos secos sob a força do carrasco, e como a multidão observava em silêncio hipnotizado, uma mistura de horror e fascínio nos olhos. Os métodos variavam, mas o objetivo era quase sempre o mesmo: obter uma confissão, delatar cúmplices ou simplesmente punir de forma exemplar. Para a Igreja, a tortura era um meio de purificar a alma, de extrair a verdade que o herege escondia em seu peito. Os inquisidores, como o infame Tomás de Torquemada, grande inquisidor da Espanha, 1420 a 1498, em nome da fé católica, justificavam o uso de tais métodos como um ato de misericórdia, pois acreditavam que a dor terrena
poderia salvar a alma do condenado do fogo eterno. Os autos de fé, cerimônias públicas onde os condenados eram apresentados, frequentemente incluíam demonstrações de instrumentos de tortura e relatos dos crimes confessados sob coação. Tudo para solidificar o poder da Igreja e do Estado. Em 1483, o Tribunal da Inquisição Espanhola, sob a liderança de Torquemada, começou um período de intensa perseguição, onde milhares foram julgados, muitos torturados e executados. Um testemunho sombrio da capacidade humana de distorcer a piedade em crueldade. Mas a tortura não se limitava aos tribunais eclesiásticos. Reis e senhores feudais a empregavam para extrair informações, sufocar rebeliões e manter a ordem em seus domínios. Um exemplo notório é o de Ivan IV da Rússia, conhecido como Ivan o Terrível, 1530-1584, cujas sessões de tortura eram lendárias por sua selvageria. Documentos do período descrevem como Ivan, em acessos de fúria, participava pessoalmente de sessões brutais, usando instrumentos rudimentares e até mesmo as próprias mãos para infligir dor excruciante. A opricnina, seu domínio pessoal de terror, era um período em que a tortura se tornou uma política de Estado, usada para eliminar qualquer um que pudesse ser percebido como uma ameaça real ou imaginária. Relatos de sobreviventes, embora raros e muitas vezes fragmentados, descrevem o medo paralisante que tomava conta das cidades quando a sombra da opricnina se aproximava, e o som dos gritos que ecoavam pelas masmorras. Se você quer mergulhar nos capítulos mais sombrios que a história registrou, inscreva-se em Interes de Sangue. A persistência da roda da tortura e de instrumentos similares, por séculos a fio, revela algo profundo sobre a natureza humana e a estrutura do poder. Ela nos mostra como a dor pode ser transformada em uma ferramenta política e religiosa, como o corpo pode ser usado para controlar a mente e como o medo pode ser um instrumento de governança eficaz. Cada estalo de um osso, cada rasgo de pele, cada grito abafado era um lembrete para aqueles que observavam ou para aqueles que sabiam o que se passava nos bastidores, do preço da desobediência e da impiedade. A roda girava, não apenas o corpo do torturado, mas também as engrenagens de um sistema que dependia da demonstração de força e da supressão da dissidência. Ao longo da Idade Média e da Idade Moderna, a roda da tortura não foi apenas um instrumento de punição, mas um símbolo. Era a personificação do poder absoluto, da autoridade inquestionável e da crença de que certos indivíduos, por seus crimes ou suas crenças, mereciam ser despojados de sua humanidade, reduzidos a meros objetos de sofrimento. Os relatos de viajantes e cronistas de diferentes regiões da Europa, desde os reinos da Península Ibérica até as terras do leste europeu, confirmam a ubiquidade desses métodos, embora com variações locais nos instrumentos e nas técnicas. A prática de desmembrar corpos em praça pública após a execução, frequentemente com o uso de rodas ou instrumentos cortantes, servia como um aviso gráfico e duradouro, visível para todos que passavam. O legado da roda da tortura é complexo. Por um lado, sua eventual abolição, em grande parte impulsionada por movimentos iluministas e por um crescente senso de direitos humanos, representa um avanço civilizatório. Por outro lado, a própria existência e o uso prolongado desses métodos levantam questões incômodas sobre a capacidade humana para a crueldade, mesmo em sociedades que se consideravam avançadas. A roda da tortura, em sua essência, era uma máquina de desumanização,
projetada para quebrar não apenas o corpo, mas também o espírito, deixando uma marca indelével naqueles que a experimentavam e naqueles que a presenciavam. A história da roda da tortura é um lembrete sombrio de que a civilização é uma fina camada sobre instintos antigos e que a barbárie pode ser justificada e institucionalizada quando o poder assim o deseja. O som de metal retorcido e de ossos estilhaçados ecoa através dos séculos, um testemunho da dor que a humanidade pode infligir, e que em muitos lugares ainda inflige. O corpo girava, mas a alma, às vezes, permanecia suspensa no abismo do sofrimento. Um eco silencioso de um tormento que a história tentou e falhou em apagar.